Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Bruno Bueno, da Escola do Senac, e hoje a gente está aqui com mais uma entrevista do nosso projeto do ano letivo. Hoje estou com o meu professor João, que me dá aula de CHS aqui na rede. Bom, João, para você, qual a maior diferença na infraestrutura da escola pública e particular? Hoje em dia, eu acho que nós já tivemos uma diferença maior no passado. Hoje em dia, com alguns financiamentos que a escola tem recebido, com o dinheiro que tem chegado, a gente tem uma das maiores diferenças no passado sobre escola pública particular era a ideia de projetor, né? Mas eu acho ainda que a gente observa algumas diferenças quanto à qualidade da internet em determinados locais. Aqui no Senac, se a gente for falar de uma escola particular como o Senac ou em outras que eu já trabalhei, às vezes você tem um laboratório mais equipado, um laboratório com diversos computadores, onde uma sala toda consegue, diferente muitas vezes de uma escola pública onde metade da sala tem que ir uma vez, outra metade tem que ir. Algumas escolas particulares têm um espaço maker, né, que é o espaço de uma coisa mais prática, coisa que a escola pública ainda precisa colocar também. Então, observa essas diferenças, principalmente de espaços quanto ao pedagógico, a diferentes espaços para você trabalhar a pedagogia, o ensino-aprendizagem de outras formas. Mas eu acho que essa diferença está caindo, essa diferença não está mais como era antigamente, não. Bom, quais problemas você vê quanto na infraestrutura, tanto no corpo escolar na escola pública? Então, corpo escolar, cara, se a gente for pensar no corpo docente mesmo de professores, eu não vejo muita diferença, não, na verdade. Na verdade, eu entrei na escola pública para dar aula faz pouco tempo. Faz pouco tempo não, na verdade eu já dei aula em ETEC e tudo mais. Quanto ao corpo docente, eu vejo os professores preparados e engajados da mesma maneira, assim. O que a gente pode observar em alguns momentos é, às vezes, uma carga horária mais exacerbada, que deixa o professor mais cansado, ou uma questão que comportamento dos estudantes, por diversos motivos, familiares, sociais, às vezes acontece em sala de aula e que faz o professor ter que praticar a ideia mesmo do acalmar a sala, das atitudes dos estudantes um pouco diferente. Mas eu vejo isso também na escola particular, que na pública às vezes você vê mais. Mas quanto à diferença de corpo docente, de gestão, acho que tá muito parelho, assim. Dos dois lados eu vejo uma galera engajada, uma galera bem formada, uma galera querendo dar certo, assim. Então não tenho muitas críticas ou diferenças, não. Bom, na sua carreira, você estudou mais em escola pública ou particular? E como eram os arredores da sua escola? Eu estudei a minha vida toda em escola pública, desde o infantil até o ensino médio, e depois eu fiz uma universidade pública também. Se a gente for falar das escolas, escola de periferia, né, velho? Os arredores retratam a condição socioeconômica, sociopolítica das cidades, dos bairros, né? Então são bairros com pouca infraestrutura, ruas também mais judiadas, né? Mas não tem uma conservação constante, né? Pouco espaço verde que eu lembro dos arredores. Mas eu tenho uma memória boa, assim. Claro que se você for falar de infraestrutura de periferia é sempre muito complicado, né? Os arredores, escola pública principalmente, né? Aquela questão se você pensar na arquitetura da escola pública mesmo, aquela coisa que parece uma prisão mesmo, né? As janelas cheias de grade e tudo mais. Mas eu acho que é isso, o retrato do espaço da escola pública é o retrato das periferias da cidade, de uma cidade desigual como São Paulo, né? É isso. E bom, última pergunta é, qual era o local mais prejudicado das escolas que você deu aula? Você sabe o porquê era assim? Cara, eu acho que os espaços mais prejudicados que eu lembro... Eu acho que o espaço mais prejudicado que eu lembro, eu acho que era a quadra, né? Porque a quadra, querendo ou não, é um espaço onde... Em muitos locais na periferia de São Paulo, a escola da quadra é um espaço de lazer da sociedade no entorno da escola, né? Então são espaços muitas vezes onde há um vandalismo justamente para você conseguir acessar aquele espaço em dias que não tem aula, então final de semana, né? Mas também são espaços então que justamente por ser utilizado pela comunidade toda, são espaços que muitas vezes são mais desgastados e aí você não consegue ter essa manutenção constante por parte do Estado e tudo mais. Eu lembro das quadras, eu lembro também da sala de aula, né? Sala de aula, os equipamentos, as carteiras mesmo, né? Cadeira. Mas aí
eu não vejo muita diferença entre escola pública. Aí sim eu vejo uma diferença entre escola particular e pública, quanto justamente a manutenção do espaço, mas eu acho que envolve outras questões que não só a atitude dos estudantes, mas envolve justamente dinheiro para manutenção constante. Na escola particular consegue manter esse caixa mais apropriado, o Estado demora mais para essas burocracias. Mas acho que se fosse falar um espaço, era a quadra, justamente por causa dessa diversidade de acesso. Bom, essa foi a entrevista com o meu professor João. Seu Instagram? Meu Instagram é o J. Eu acho que é o J. É João ao contrário. Beleza. Você vai Fechou. deixar lá no vídeo, hein? Deixa aí no vídeo. Não, é o João ao contrário, mas o J é escrito J mesmo. Beleza. Bom, João, muito obrigado. Fechou, meninos? É nóis. Tamo junto. Valeu.